Boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo também. Que bom. Quanto tempo, né? Quanto tempo, hein? Alguns anos, né? Que coisa boa te encontrar aqui na Digo mentoria. Agradeço mesmo. o seu convite, a sua disponibilidade em aceitar o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar da tua mentoria, que é tão bacana, sempre traz temas bem relevantes, né? Então, eu que fico honrada de participar. Ah, obrigada, eu agradeço. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho para as pessoas que estão nos acompanhando e depois vou jogar peteca aí para que você possa se apresentar, falar de onde você está falando. Você está longe da gente aqui, que nós Então, estamos em São Paulo. Lógico que tem gente de vários lugares aqui ouvindo a gente, mas é muito legal quando a gente consegue fazer essa conexão, né? Então, para quem hoje, ainda não me hoje a conhece, internet nos permite, né? não é? Que facilidade. Meu nome é Ana Carlota, eu estou falando em nome da Mentoria para Educadores, que é um espaço que eu idealizei para poder estar cada vez mais próxima dos educadores, professores, gestores, coordenadores, mas principalmente os orientadores e coordenadores, porque foi aonde eu fiz carreira a vida toda e onde eu conheci também a Solange, que também fez uma carreira parecida. E ao longo desses anos todos, eu sempre percebi a carreira um tanto que solitária dos orientadores e coordenadores, né? E a Sim. mentoria vem com essa ideia de vamos agregar, vamos trazer as pessoas. E aí a pandemia acabou facilitando porque eu comecei a ter a oportunidade de trazer convidados. E tudo que eu tenho interesse, eu sou muito curiosa, não é à toa que eu tenho uma Emília, né? E tudo eu quero saber. E aí eu falei, meu Deus, essa curiosidade não precisa ficar só comigo. Eu posso compartilhar com as pessoas. Por isso que semanalmente eu tenho um convidado novo, trazendo um tema, algo que sempre agrega na formação desse educador, né? Sempre agrega para esse universo escolar. E quando a gente traz um tema ou um assunto que está ligado ao nosso dia a dia, mas não necessariamente a gente que executa, mais ainda eu acho que abre a nossa mente, né? Como orientador, como professor, porque a gente fala, puxa, olha, essa estratégia que tal pessoa usa no trabalho dela, mesmo que eu não faça esse trabalho, isso eu posso ajustar, adaptar para o meu, né? Então foi um pouco nesse caminho que eu conversei com a Solange, quis trazê-la aqui, porque ela faz um trabalho bem inovador, um trabalho muito legal. Eu falei, não, isso a gente precisa compartilhar com os outros educadores. Então, para iniciar o nosso bate-papo, se apresenta aí para quem não te conhece, diz de onde você vem. Bom, eu sou a Solange. Eu aqui agora, atualmente, eu estou morando em Ponta Grossa. Eu já passei por muitos lugares, né? Já me mudei bastante, já morei em Maringá, já morei no Rio Grande do Sul, já morei em Minas Gerais. Então eu já dei uma, eu meio que dei uma passada geral, né, por uma porção de lugares. E hoje eu estou novamente em Ponta Grossa, que é minha terra natal. Uhum. Eu tenho 20, quase 27 anos já de trajetória de escola como coordenadora, como orientadora educacional, como supervisora. E há uns 4 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar pelo coach, né? É uma coisa que chamou a minha atenção e inicialmente eu nem fui pensando nele voltado para a área de educação. Você sabe que às vezes a gente vai cansando um pouco, né? Vai ficando esgotada. Então, eu queria, na verdade, eu queria mudar um pouco de áreas, bem assim, acabei mergulhando de novo no mesmo, né, na mesma situação. A gente Mas não foi uma coisa. consegue largar, né, Solange? Não, não Tá na consegue, né? veia, ó. Tá no sangue, é bem isso. E aí eu fiz um curso de coaching e logo em seguida eu descobri um curso de coaching voltado para adolescentes, né? E nesse curso de coaching que eu fiz, que ele é bem específico, voltado para adolescentes, então a gente aprendeu a trabalhar assim com muitas situações. E uma delas é a parte da qualidade do estudo, de como você estudar com qualidade. E aí eu fui me aprimorando um pouco e fui voltando isso para os pré-vestibulandos.
E hoje, mais específico ainda para os pré-vestibulandos de medicina, que são aqueles que têm, né, digamos assim, uma trajetória mais difícil, mais concorrida, que para eles qualquer erro, qualquer coisa que saia errado na trajetória, na estratégia ou no dia da prova, pode colocar a perder 2, às vezes 3 anos de estudo. Né? Então, eu venho me especializando nessa área, nesse formato para fazer. Mas atendo também adolescentes que querem atingir um objetivo e não conseguem, né? O coaching, ele é para você sair do teu estado atual e alcançar o estado desejado. E trabalho com pais também, no sentido de auxiliar também essa caminhada aí com os adolescentes, que não é muito fácil, né? Sim. Mas hoje eu estou mais voltada, assim, com a minha energia mais voltada mesmo, para os pré-vestibulandos. E é nesse foco que eu tenho até a minha página, é uma página bem focada para isso mesmo, né? Agora que a gente está se aproximando do Enem, se aproximando dos vestibulares, então o trabalho assim está bem intensificado nesse sentido para auxiliá-los a terem estratégias que sejam estratégias eficientes e que tragam o resultado que eles esperam, né? Legal. Bom, também claro que a sua experiência como orientadora, né, Solange, ajudou nesse contexto todo, porque a gente sabe o quanto é difícil esse período e desafiador para o adolescente, né? Com certeza. Eu trabalhei por 15 anos, eu trabalhei com ensino médio. E agora, nos últimos 7 anos, eu trabalhei assim, bem voltada mesmo para essa questão de resultado acadêmico, de resultado em provas externas, né? Vestibular, Enem e outras mais, né? PAS, PSS, dependendo do lugar onde eu estava, né? Então, bem voltado para esse aspecto. E aí a gente sabe tudo que eles passam, né? Quais os percalços que eles têm, quais as dificuldades que eles têm com a família, quais as dificuldades que eles têm com os professores, quais as dificuldades que eles têm com os conteúdos, né? E o jeito de você estudar para um vestibular, para um Enem, ele é muito diferente do jeito de estudar para a escola, né? E o que acontece? O estudante, ele sabe estudar, aliás, ele não sabe estudar, né? Porque o estudante não sabe estudar. Ele estuda. Ele quer tirar nota, né? Ele quer tirar nota. E aquele estudo, assim, em cima da hora, muitas vezes, que para a escola ele resolve. Ele até tira uma nota razoável, depois ele esquece o conteúdo, mas ele relembra novamente. O professor, quando vai dar um outro conteúdo, ele sempre retoma o que está para trás, né? Então, o jeito que eles estudam, assim, para a escola, ele até que serve. Mas o que acontece? Aí os estudantes, eles não sabem estudar de outra maneira para o vestibular, para o Enem. E aí o que acontece? Acontece que quando chega lá, eles não tiveram uma estratégia de eficácia, porque eles não estão com os conteúdos memorizados de maneira adequada, eles não fizeram revisões, eles não fizeram estratégias para não surtar, para não pirar, né? Porque principalmente quem vai fazer um vestibular muito concorrido, que nem o de medicina, por exemplo, que é meu foco principal, quando chega nessa época do ano, eles estão surtados, né? Eles estão esgotados, eles estão desgastados. Então, muitas vezes, eles vão fazer a prova assim, sob um estresse muito grande, sob um desgaste emocional muito grande, às vezes a pressão da família, tudo isso influencia. Então, quando eu faço trabalho, a gente assim, busca pegar todos esses aspectos para que eles consigam chegar agora, nessa época que é na véspera de prova, com qualidade, né? Com equilíbrio emocional, com controle da ansiedade, com estratégias bem feitas, com estudo de qualidade, né? Aí eu ensino para eles estratégias de estudo que facilitam fazer revisão, estratégias de estudo que ajudam a levar esse conteúdo que é estudado para memória de longa duração e não ficar só na memória de trabalho, né? Então, é um conjunto de ferramentas e estratégias que leva eles para esse caminho. E sabe o que eu observo, Ana? Tá muito seco, eu não estou acostumada a falar, eu tenho que tomar a cada 2 minutos. Eu observo assim, ó, que nem as escolas, nem os professores sabem como ajudar os acadêmicos nesse aspecto, sabe? Porque o que acontece? Às vezes acaba acontecendo assim um excesso
de aulas, né? Uma super informação em forma de aula, e só isso não é suficiente para eles. Eles precisam de metodologias ativas para conseguirem fazer com que o aprendizado seja eficaz, né? Uhum. Então eu vejo assim que nem as escolas nem os professores sabem como orientar de maneira eficaz os alunos nesse sentido, né? Então é um trabalho bem inovador, que ele pode ser feito tanto com o acadêmico, como ele pode ser feito com os professores também. Ah, né? tá. Porque... Então você faz esse trabalho também, por exemplo, de orientação de professores. Sim. Legal. Porque o que acontece? Vamos pegar principalmente, não digo nem os colégios, porque os colégios ainda, mas vamos pegar os cursinhos, né? O que acontece com... Mas mesmo os colégios, né? É aula, tem colégio que tem 30, 35, 40 horas aulas por semana. E aí o que acontece? O aluno não tem tempo para revisar, para reestudar, para fazer, para voltar naquele conteúdo que ele viu no dia, que é importantíssimo para a consolidação da nossa memória, né? Então, às vezes a própria escola acaba dificultando e atrapalhando os alunos nesse sentido, porque o excesso de aula ele faz com que o aluno tenha muita metodologia passiva, porque a aula é uma metodologia passiva, né? Sim. É o professor explicando e o aluno prestando atenção, né? Tem muitos até que anotam tal, mas alguns não, alguns só observam mesmo, né? Só assistem a aula, às vezes divagam na hora da aula, porque pensa assistir a aula um dia inteiro, não Sim. tem, né? A neurociência explica que não tem concentração que dê conta disso, né? Não tem. Então, o ideal é o quê? O ideal é que o aluno, ele tenha metodologias passivas, mas ele tenha muitas metodologias ativas. E essas metodologias ativas seria a resolução de exercícios, seria você estudar e construir a partir do seu estudo um material que seja eficiente para revisão. Isso é um dos pontos fundamentais que eles não fazem. Então, eles estudam, mas eles não revisam, né? E aí, o que eu tenho estudado da neurociência é que você precisa, pelo menos, de 2 ou 3 revisões do mesmo conteúdo para que esse conteúdo vá para a memória de longa duração. Então, o ideal é que o aluno assista hoje a aula, que ele faça exercícios, que ele volte daqui 7 dias naquele conteúdo, que ele volte daqui 15 dias naquele conteúdo e que daqui 30 dias ele volte. Né? Aí, quando eu falo isso para os alunos que eu mentoro, eles surtam, porque eles dizem, Saulo, nós não damos conta de estudar nem todo o conteúdo, como é que nós vamos revisar tudo isso, né? Mas aí entra a questão da metodologia. Então, o que acontece? Como ele não tem uma metodologia eficaz de estudo, se ele tiver que revisar, ele tem que revisar tudo. Então, digamos que ele estudou lendo. Se ele tiver que fazer uma revisão, ele vai ter que ler todo o conteúdo de novo. Né? Se ele fez um resumo, pior ainda, ele vai ter que ler o resumo todo novamente. Então, nas mentorias e no coach, eu trago metodologias que eles fazem, metodologias que eles podem se testar e passar para frente e voltar na próxima revisão só naquilo que eles estão com dificuldade. Né? Então, eles não voltam no conteúdo todo, entendeu? Então, na primeira revisão, o que ele já sabe é sinal que aquilo já foi. Então, já sedimentou. Isso mesmo. Fica o que não sabe ainda. Para a próxima revisão, ele vai levar. Então, cada vez, ele vai levar menos tempo para revisar. Então, se no primeiro dia ele demorou 40, 50 minutos para fazer o material, para estudar, no segundo dia ele vai levar 30 para revisar, no terceiro dia ele vai levar 15, no quarto dia ele vai levar 5 minutos. Sim. Então, nessa estratégia, dá tempo para você fazer revisão. Né? Que legal. Que legal. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. A Dani, que é uma coaching educacional, trabalha com educadores. Ela vai conversar com a gente no próximo mês também. Ela diz assim, ó, ajuda para não pirar o filho e a mãe. Ela diz assim, ó, aqui, daqui 1 ano, os gêmeos escolheram prestar biomedicina e medicina veterinária. Então, eu vou falar, Dani, procura a Solange. Já inscreve os meninos
no coaching da Solange, porque aí a mãe não vai pegar. Os meninos já vão saber o que tem que fazer. Você sabe que, na verdade, a família inteira adoece. Não é só o pré-vestibulando que adoece. A família inteira, né? Alguns a família ainda cobra, outros a família quer ajudar, mas sempre tem aquela cobrança, mesmo que seja inconsciente, né? De querer, de querer agradar os pais, de querer, né? Fazer, realizar o sonho, muitas vezes o sonho dos pais, né? Então, assim, tem uma situação. Só que aí o que acontece? A gente trabalha com todos os aspectos. Aí, quando você acode todos os aspectos, essa ansiedade ela vai diminuindo, o teu controle emocional melhora. Por exemplo, a gente trabalha com um cronograma que ele é especificamente, ele é um cronograma voltado para você. Então, por exemplo, eu peguei lá a Ana Carlota. Na Carlota vai prestar vestibular. A primeira coisa que eu faço dentro do processo de coaching é fazer o mapa do perfil comportamental. Então, nesse mapa do perfil comportamental, ele vai sair como que você é em termos de organização, qual que é o teu melhor jeito de estudar, o que você tem de habilidade bem desenvolvida, o que você não tem de habilidade bem desenvolvida. E aí, de acordo com aquilo que a gente vê no mapa do perfil, você traça uma estratégia de estudo, de planejamento, de cronograma, tudo voltado para você. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não é uma pessoa nata organizada, né? A organização não é um ponto forte teu, então a gente tem que fazer um cronograma, tem que fazer um preparo para que você dê conta de se organizar. Você precisa ferramentas para isso, né? E se você é uma pessoa que é mais sinestésica, então não adianta você ficar só assistindo aula. Para você, o mais eficiente vai ser, na verdade, fazer exercícios e fazer coisas, fazer estratégias de estudo que façam interagir com o conteúdo. Então, esse mapeamento de perfil, ele é muito bacana porque ele traz tudo que a gente precisa saber para organizar a tua estratégia. Aí, a partir disso, então, a gente organiza um planejamento, organiza a partir do planejamento um cronograma, e aí, nesse cronograma, a gente coloca tempo para tudo, inclusive para sair, para fazer atividade física, um tempo para fazer meditação, que é uma coisa que ajuda muito na parte de controle emocional, né? Na parte do desgaste emocional. E a mente também ajuda muito a tranquilizar, a aprender melhor, né? E isso ajuda, inclusive, ajuda na concentração. Legal. Ajuda no aumento da concentração. Então, a gente tem bastante estratégias e ferramentas para isso, né? E aí, o que eu faço com elas? A gente faz, dependendo do que o aluno vai fazer, por exemplo, vai fazer Enem. Então, geralmente, quem vai fazer Enem, mesmo que esteja na terceira série, já fez pelo menos um treineiro, né? Então, ou ele já fez um Enem e vai fazer outro. Então, a gente pega lá o histórico, quantas questões acertou, quantas questões errou, faz uma análise para ver o que precisa melhorar, que nem quem já está fazendo, às vezes, vestibular pela terceira, pela quarta vez. Então, a gente faz uma retrospectiva, busca o histórico para ver o que já tentou de estratégias, né? Para fazer diferente, porque não adianta. Se não deu certo, não adianta continuar com a mesma estratégia, porque não vai dar certo novamente, né? Se tivesse dado certo, já tinha dado certo outra vez. Né? Não estava na situação. Então, para ter um resultado diferente, precisa de estratégias diferentes. E a partir disso, a gente faz assim uma prospecção de quanto que aquele aluno precisa crescer dentro do tempo que a gente vai ficar junto, né? Porque, que nem, por exemplo, o processo de coaching, ele demora, ele é de 10 a 12 sessões, dá mais ou menos 3 meses, que as sessões são semanais, né? E, às vezes, dependendo, se a pessoa preferir quinzenal, pode ser quinzenal também. Mas eu acho que ele é mais eficaz quando é semanal. Então, a gente faz, nessas semanas de acompanhamento, a gente vai fazer uma linha com a pontuação, quanto precisa crescer, quanto de acertos precisa ter, quanto precisa melhorar, para que consiga, numa perspectiva até o final do ano, continuar esse mesmo crescimento para chegar onde quer.
E aí, para isso, precisa que esse acadêmico se teste, que é uma coisa também que eu sinto assim, muita resistência nos alunos que eu trabalho. Fazer os simulados? Medo da nota. Medo da nota. Às vezes até faz o simulado do colégio, às vezes até faz o simulado do cursinho. Eu tô atendendo uma cliente agora, e ela estava fazendo só o simulado do cursinho. Mas aí ela fazia o simulado e pronto, morreu. Quer dizer, para que serviu aquele simulado? Não. Para que serve aquele simulado? E se vê o próprio cursinho, ele não retoma. Quer dizer, não tem sentido fazer se não é para retomar. Para que serve uma prova? Para que serve a prova? Para ver o que não foi aprendido. Né? E o simulado é a mesma coisa. Então, fazer o simulado, eu indico para os meus clientes, ou semanal ou quinzenal. E aí, quando fez, aí a gente pega junto aquele simulado e vai olhar. Questão por questão, o que errou, o que não errou, por que errou. Vai analisar se errou porque não tinha aprendido bem, se errou porque é um conteúdo que não viu ainda. Às vezes acontece, né, que não tinha visto ainda o conteúdo. Se errou porque foi falta de atenção, se errou porque... Enfim, a gente vai diagnosticar o que errou. E a partir desse simulado, a gente faz um mapeamento para revisão. E aí eu tenho uma ferramenta bem específica para fazer esse mapeamento. Ela é assim, show de bola. A gente demora um pouquinho para fazer o mapeamento, mas na hora que você termina o mapeamento, você tem tudo na tua mão ali. Você consegue ver qual o conteúdo, o que você precisa estudar, onde que você precisa ir, bem certinho. E aí, no próximo simulado, tem coisas que já foi revisada e já foi retomada ali. Então, dentro do cronograma, a gente já deixa um tempo especificado para revisão. E eles piram, é impressionante como eles vêm da escola com a cabeça que é só aula. Não, mas tem aula de revisão. Não, mas tem aula de específica. Tem aula, não sei. Viu? Menos aula, mais trabalho. Menos aula, mais mão na massa, né? Então, eles vêm assim, eles vêm com... Sabe o que eu percebo também, Solange? Você vai me dizer se essa percepção é correta. Os alunos, muitas vezes, quando eles estão nesse movimento de assistir a aula, eles ficam com uma imagem fictícia, uma imagem errada na cabeça de que eles compreenderam aquilo. Eu me lembro, quando coordenadora de médio também, às vezes eu conversava com o aluno e ele dizia... Puxa, mas quando o professor está ali fazendo, eu acho que eu estou entendendo. Eu falei, então, mas porque você não está pensando sobre aquilo, você está só acompanhando um raciocínio que não é seu, que é do outro. Né? Isso mesmo. Às vezes eu fico pensando assim, a importância, né, dos professores que estão nos ouvindo aqui, os que são de ensino médio, a importância de que esse aluno possa ter atividades para casa, sistemáticas e não muita coisa, porque é o que você falou. Se é muita coisa, ele não dá conta, ele faz aquilo sem nem olhar com muita clareza, né? Menos a quantidade, mas que isso possa, de tempos em tempos, eu dou uma atividade que eu retomo um assunto anterior que você falou, né? Isso mesmo. Não é porque o que eu vejo muito? Então, assistiu a aula hoje mesmo faz uma lista de 30 exercícios do mesmo. Gente, isso não traz aprendizagem verdadeiro. Não traz. Por quê? Primeiro porque viu o conteúdo hoje. Então o conteúdo está fresco na cabeça. Aí ele vai pegar lá uma lista de que seja 15 exercícios. Né? Os 3, 4 primeiros exercícios, ele até está raciocinando. Daqui a pouco o mecanismo está na cabeça dele. Né? Então os próximos ele vai no piloto automático. Só que quando ele for retomar isso lá na frente, não vai ter visto o conteúdo, não vão ser 15 exercícios, vai ser um conteúdo no meio de um outro turbilhão, né? Que é outro ponto também que eu trabalho muito com eles. Estudar conforme você vai ser testado. Então, o que acontece? Misture os conteúdos. Vai estudar biologia? Misture. Então, eu insisto muito com eles para eles estudarem em forma de flashcard. Não sei se você conhece a técnica do flashcard. Não. Então, o flashcard é um cartãozinho, uma fichinha daquelas quadradinhas assim. Do lado do flash, você coloca a pergunta, a questão, a incógnita, o tópico.
e atrás você coloca a resposta, né? Então, quando você está estudando, você faz esse material com os pontos mais importantes daquele conteúdo. Quando você vai retomar aquele conteúdo, você já vai retomar aquilo em forma de teste, né? Você vai olhar ali, você já sabe se você sabe ou se você não sabe. E aí o que você sabe, você separa, o que você não sabe, você não separa, deixa separado. E você vai depois misturando tudo. E quando você vai retomar, você vai estudando tudo misturado. Por quê? Porque quando você está estudando misturado, você já está treinando o teu cérebro a ir e voltar para um determinado conteúdo. Vamos pegar um exemplo de história, por exemplo. História, se você for estudar pelo livro, tem uma sequência, tem uma sequência lógica, tem... Lá na hora não, lá na hora tem uma questão jogada lá no meio, então aí às vezes o que acontece? Se você estuda por resumo, por exemplo, às vezes você até sabe o resumo, mas você precisa retomar, você precisa passar na tua cabeça tudo. Você demora muito para lembrar isso quando você vai fazer a questão, você gasta muito tempo e você não tem esse tempo no dia da prova para isso, né? Então, assim, a estratégia de estudar pelo flashcard, ela é muito eficiente. Muitos têm, assim, digamos que uma preguicinha, acham que gastam muito tempo para fazer o flashcard, né? Porque cada aluno faz o seu, só. Legal. Sim, cada um faz o seu. Legal. Mas aí, assim, o flashcard é dos pontos principais, não é? Você não vai pôr todo o conteúdo no flashcard, né? Então, assim, o que é fundamental de movimento uniforme? O que eu tenho que saber de movimento uniforme que eu não posso? Então, vou fazer esses flashcards. Também não preciso fazer tudo no mesmo dia, né? Então, eles confundem muito quantidade com qualidade. E quantidade não é qualidade. E aí, quando você consegue trabalhar estratégias de estudo que são eficientes, você começa a ver resultado. Quando você começa a fazer as revisões, você começa a ver que sabe. Quando você vai fazer o simulado dali um mês que você já estudou o conteúdo, você lembra, né? Então, tudo isso ajuda para que a ansiedade baixe, para que o controle emocional melhore, né? Outro erro muito grotesco deles é não dormir, é querer estudar 16, 18 horas por dia, né? Você matar e dormir meia-noite, acordar às 6 da manhã, tomar energético, tomar guaraná em pó, tomar sei lá o que eles tomam para ficar acordados, né? E isso não faz sentido. Por quê? Porque a nossa memória, ela se consolida durante o sono. Então, se você não dorme, o que você estudou, você perde. Então, se você estudou 14 horas, 15 horas naquele dia, mas você não teve uma noite de sono de qualidade, já era. Nada, foi né? tudo embora. Não vale nada. Então, assim, é outra coisa que eu bato bastante, mas eles têm uma resistência, sabe? Uma resistência. Então, assim, por isso que o coach é bacana, porque tem o acompanhamento. Então, não é só uma palestra que eu vou ensinar e eles vão por conta deles. Não, tem o acompanhamento. Então, a gente faz uma ficha de acompanhamento com 6 aspectos que vão ser monitorados. Os 6 aspectos principais que eles precisam ver. No início, a gente faz lá uma roda de competências para ver quais as competências que eles precisam ter para alcançar esse objetivo deles, que eles não têm bem desenvolvidas. E aí, a gente vai monitorando essa roda, faz uma em cada mês para ver o quanto que eles crescem, né? E eles crescem, assim, absurdamente. Quando eles vão fazer a segunda roda, eu seguro a primeira comigo para eles não lembrarem. Quando eles fazem a segunda e a gente compara, eles dizem, meu Deus, como eu melhorei, olha como isso aqui, olha, gente... Porque no dia a dia, às vezes, acaba não percebendo a melhora, né? Sim, isso é tão legal, né, Solange? Porque isso dá Isso até a neurociência nos diz isso, né? Que na medida em que você é meio viciante, assim, você se depara que você aprendeu, isso te dá uma sensação prazerosa, aí você quer repetir aquela sensação, né? Isso mesmo. Inclusive, isso que você falou agora faz muito sentido. Eu trabalho com eles um cronograma chamado cronograma por metas. Então, esse cronograma, ele é um cronograma com pequenas metas ao longo do dia. Então, e metas, assim, bem específicas, né? Porque o que acontece? Se eu colocar lá, por exemplo, que eu vou estudar, hoje das 2 às 3 eu vou estudar física. Ou eu coloco lá um conteúdo de física, termodinâmica. Mas é tanta coisa que tem para estudar naquele conteúdo, ou é tanta coisa que tem para estudar de física, que às vezes ele passa 2 horas estudando e a sensação que ele tem quando termina é de fracasso.
Por quê? Porque tem muita coisa ainda para estudar. Então, a gente faz um cronograma bem específico. Então, vai estudar termodinâmica, o que vai estudar de termodinâmica? Aí eu vou fazer 5 exercícios de uma lista de exercícios que eu tenho em 50 minutos. Então, ele vai fazer isso e quando ele termina, ele vai lá e dá um cheque, né? Faz um cheque lá no planejamento. Para quê? Porque quando ele faz isso, ele está ensinando para o cérebro, ele está treinando a mente dele que ele é capaz de cumprir metas. Né? Então, ele vai se acostumando a cumprir metas e ver que ele está conseguindo cumprir aquilo que ele está se propondo, que ele está aprendendo, que ele está evoluindo. E tudo isso vai, assim, como eu falei para você, assim, a gente abraça tudo para que consiga ir, né? Não é só estudar, não é só estratégias de Sabe estudo. por quê, Solange? Isso que você está falando, às vezes a gente se coloca em armadilhas, né? Às vezes a gente coloca metas tão exigentes, mesmo no início, né? Coisas tão difíceis que a gente se desanima. E para o adolescente que ainda vive esse período que é bastante turbulento do desenvolvimento, isso deve ser mais sacrificante ainda, né? E eu acho que é muito legal que você trouxe, assim, porque eu fiquei agora imaginando, não tenho mais filhos nessa idade, né? Mas eu já fiquei imaginando, eu falei, puxa, que legal seria, logo no começo do ano, já, né, chega lá janeiro e fevereiro, já faz uma série de sessões para organizar a vida e tal, e depois, ao longo do ano, tem talvez esses monitoramentos. É assim que você trabalha? Olha, a gente trabalha por 3 meses. Aí, quando o cliente quer, aí a gente pode fazer uma manutenção, que a gente fala mensal, ou bimestral, né? Então, para ver se realmente a coisa está funcionando, se não desistiu, se não perdeu, né? Uhum. Mas é importante, né? Você não acha? É importante. Principalmente nessa faixa etária, né? É importante porque vão acontecendo percalços no meio do caminho, né? E às vezes cai uma nota, às vezes desanima, às vezes eles se comparam muito, que é uma coisa que eu trabalho muito também, assim, não se compare com ninguém, se compare você com você mesmo, né? Compare o teu crescimento com você, não se compare com os outros, né? Mas a gente sabe que no meio do caminho acontece, então é bacana. Agora sim, 3 meses é tempo suficiente para consolidar todo esse aprendizado. Né? Então, assim, a pessoa que leva realmente a sério, que percebe, que entende que aquilo ali faz todo sentido, ela não volta mais, porque ela vê resultado naquilo que está fazendo, né? Às vezes eu até falo para eles, por exemplo, quem está em cursinho, que as aulas são numeradas, então eu ensino para eles para transformar um pouco a aula numa metodologia mais ativa, para eles olharem antes os tópicos principais da aula ali, olhar os títulos, olhar os subtítulos, olhar as imagens, os gráficos, dar uma olhadinha nas perguntas, nas questões que tem, e ir com esse olhar para a aula. Por quê? Porque aí, quando você vai com esse olhar para a aula, você já sabe mais ou menos do que se trata, você não está totalmente, não está totalmente zerada sobre aquilo. Né? Então, você já vai com o teu olhar focado para aquela aula. Ou, por exemplo, quem está fazendo cursinho, que já estudou todo o conteúdo, então pega os exercícios, pega 5 exercícios lá, 4 exercícios e faz. Ah, mas eu não lembro mais, não tem problema. Faz o que lembra. Por quê? Porque aquilo vai ativar a tua memória, vai ativar o teu cérebro. Quando você for para a aula, você vai voltado totalmente para aquilo que você não conseguiu fazer. Então, a aula passa a ter uma outra conotação. Sim, outro sentido, né? E me fala uma coisa, Solange, os atendimentos são individuais? Individuais. Eu tenho diversos tipos de trabalho, né? O coach em si, ele é individual. Aí eu tenho os cursos que eu dou. Então, por exemplo, para os colégios, para os cursinhos, né? Então, no curso, eu ensino tudo isso. Só que aí eu não acompanho. Então, aí, de repente, se alguém quer depois fazer o acompanhamento, faz. Mas eu ensino o porquê estudar, o como estudar. Ensino todas essas estratégias que eu estou falando com você. Ensino, assim, bem especificado. Passo as ferramentas para eles também, mas não tenho o acompanhamento, né? Aí, agora, nada impede.
nada impede que possa se fazer de 2, de 3, não tem problema, né? Quanto mais personalizado, mais eficaz vai ser, né? Sim. Porque aí o foco é totalmente ali, né? Na hora de elaborar um planejamento, na hora de sentar, fazer as planilhas de revisão, os cronogramas de revisão, é tudo ferramenta diferente, que eles não estão acostumados também, né? Então, quando é individual, é bem eficaz, né? É bem eficaz mesmo. Legal. É muito bacana, é apaixonante. Você vê assim, o quanto que eles crescem, o quanto que eles melhoram, o quanto que eles ficam felizes de ver o resultado. E a gente trabalha assim muito também como você lidar com o teu erro, como você lidar com uma nota baixa, estava indo numa crescente e de repente um dos simulados deu uma caída. Então, como lidar com essas situações? Porque, como eu falei para você no início, tem aluno que não quer nem olhar para o simulado de medo do resultado. Sim. Só que o simulado, eu digo para eles, quanto mais vocês errarem no simulado, melhor é. Daí ele diz para mim, você tá louca? Eu digo, não tô louca. Quanto mais você errar, o que você errar agora, você não erra lá. Se você errar, olhar para o seu erro, voltar e aprender, você não erra mais isso aí. Então, quanto mais você errar antes, menos você vai errar no dia, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha bastante com eles também nesse processo aí. Então, são diversos aspectos que a gente trabalha, né? E eu penso aí que, né, o teu público que são professores, né? Os professores podem, sim, ajudar muito os alunos nesse sentido que eu falei, que você falou até ali no início, né? De dar menos exercícios com mais qualidade, de retomar esses exercícios, até em aula, de dar momentos para os alunos resolverem, porque na minha trajetória eu vi muito isso, o professor resolvendo, e quando cai na mão do aluno, o aluno não consegue resolver, né? Então aí, depois acaba até virando uma bola de neve tão grande que daqui a pouco o aluno se perdeu, ele não sabe nem onde ele se perdeu mais, né? Exatamente. Outra coisa que a gente trabalha bastante, por exemplo, essa é a questão da mentalidade, né? Então, tem aluno que vem com a mentalidade que não, matemática não é para mim, matemática eu sempre tive dificuldade, matemática não adianta, né? E não é assim, se você está com uma dificuldade em matemática, então vamos ver se a tua dificuldade é nesse conteúdo, se a tua dificuldade é num conteúdo de base que ficou para trás, que você perdeu e que está faltando para você poder desenvolver agora, e vamos voltar e vamos bater todos os dias. Então, a gente traça estratégias, por exemplo, física e matemática, que geralmente são assim os bichos papões, né, deles. Então, vamos colocar 15 minutos por dia, vamos colocar 20 minutos por dia, todos os dias, até a gente vencer a bendita, né? E daqui a pouco eles começam a entender, eles começam a ver que podem, é muito bonitinho. Sim, é muito bonitinho, aí tem prazer, né? De aprender. Aí tem prazer. E aí se descobre, vê que ele não era burro, que ele não era, né, que às vezes dizia, os meus colegas entendem, eu sou burro, eu não entendo. Nossa, quanto aluno, quando eu estava quando eu estava trabalhando, quanto aluno que eu atendi, né? Agora, eu ainda trabalhei, no último colégio que eu trabalhei, eu já tinha feito coach, né? Então, eu pude ajudar muito, muito eles, né? Sim. Então, era muito bacana de ver, porque quando a gente está na escola também, a gente ajudava, digamos assim, intuitivamente, né? Sim. Mas sem ter o conhecimento profundo. Então, agora, depois que eu já tinha feito, ficou muito melhor, né? E até mesmo com os alunos mais de base. Nessa última escola, eu estava com 9 anos de ensino médio. Então, eu estava como orientadora educacional. Então, eu estava trabalhando diretamente com eles, não estava na supervisão, né? Então, eu estava diretamente com eles. Então, era muito legal. Aí eu fazia planejamento com eles, né, eu fazia os cronogramas e ajudava. Todas essas questões aí para superar. Claro que não de maneira individual, mas ajudava eles muito, né? Então, assim, fez muita diferença. Nossa, fez muita diferença. Porque o pessoal chorou de que eu falei que eu ia sair, que eu estava voltando para cá. Eu até postei no meu perfil um videozinho esses dias. Eles pararam nos corredores, assim, bateram um palmo. Foi bem bacana, assim, sabe? Porque eles viram muito, 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 muito valor e ajuda muito, principalmente nessa parte emocional, né? E olha que não eram alunos
não eram alunos só de medicina, porque no colégio é tudo muito misturado, né? Uhum. E todos eles têm esse emocional, porque a adolescência já vem com o emocional bagunçadinho, né? Tudo a flor da pele, né? Aí quando vai para o vestibular, então... Mas é encantador, né, Solange? Eu também tenho tantas saudades da época que eu estava como orientadora educacional, porque eles são muito intensos, eles estão cheios de vida, e a gente depois chegava em casa e você percebeu o quanto estava cansada, né? Mas enquanto estava com eles ali, a gente entra num ritmo e as coisas são muito vivas, né? É muito maravilhoso. E no dia a dia a gente acaba não percebendo, né? Aí depois, quando eu saí, nossa, eu recebi tanto depoimento de mãe no meu Face, no meu celular, é lindo, dizendo né? o quanto que eu fiz a diferença na vida deles, por conseguir assim compreender, por conseguir olhar para a dificuldade, trazer uma estratégia diferente, trazer uma ajuda Isso é diferente. tão importante, né? E achei muito legal isso que você trouxe, que é esse trabalho em conjunto, né? Com a família. Isso. Porque muitas vezes esse profissional, no seu caso do coach, faz essa interlocução entre, às vezes, o adolescente e a família, né? Isso. Às vezes há uma dificuldade ali de se comunicar e você pode fazer essa ponte, né? Inclusive, dentro do trabalho do coach com adolescente, a gente pode trabalhar só a questão do relacionamento. Por exemplo, pegando uma outra vertente, eu tive clientes assim que você trabalha, por exemplo, está com dificuldade de relacionamento com a família, ou está dificuldade com relacionamento com os colegas, ou precisa até melhorar mesmo a rotina, melhorar o estudo, mesmo que não seja lá, né, pré-vestibular, mesmo que sejam crianças menores. Eu tive um cliente que estava no 7º ano, foi o mais novinho que eu tive. Então, foi assim, a mudança dele foi... Os professores não acreditavam que ele estudava na escola que eu estava trabalhando. E, então, assim, nossa, a mudança dele, assim, foi muito drástica, né? Então, é bem uma bacana. Satisfação, né? Saber que está podendo ajudar. Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu, por exemplo, do estudante chegar para você, por exemplo, com um propósito, não, eu quero fazer vestibular disso, tal, vocês começam a fazer o planejamento e, de repente, nesse processo, ele também amplia o autoconhecimento e acaba revendo essa trajetória, mudando de ideia, enfim. Com certeza, né? Porque o primeiro ponto que a gente trabalha ali é a questão do perfil comportamental, que é o autoconhecimento. Então, muitas vezes eles estão indo para um viés que não é o perfil, né? Que está indo totalmente contra aquilo que ele gosta, está indo totalmente contra aquilo que ele quer. Então, acontece muito. Ou até, por exemplo, ou até o contrário, por exemplo, a pessoa achar que não tem competência, não tem capacidade para fazer um curso mais concorrido, e aí quando ela começa a ver que ela melhora, que ela tem resultado, que ela está crescendo, ela dá um start. Nossa, eu consigo, eu posso também, né? Então é muito bacana, é muito gratificante de ver, sabe? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Sou apaixonada por educação, sempre fui apaixonada por escola e fui para o coach, acabei voltando o meu coach para a área educacional. Sim. Não era essa a intenção, mas acabei voltando para a área educacional também. Mas e dá para perceber, porque você fica empolgada quando fala, né? E aí as pessoas percebem. Porque eu fico imaginando isso, né, Solange? O quanto é desafiador para esse jovem, né? E muitas vezes ele às vezes acaba pensando numa primeira escolha, não porque realmente ele é o desejo dele, mas porque às vezes ele acha que ele não dá conta de uma outra coisa, né? Então eu não faço engenharia para fugir da matemática, por exemplo, né? Era bem esse exemplo que eu ia dar, né? Eu queria muito fazer engenharia, mas vamos dar conta dessa matemática, então, vamos vencer ela, né? Porque, às vezes, dentro do processo escolar, como eles estudam de maneira inadequada, eles não conseguem consolidar o aprendizado na memória. Não consolida, né? Porque se estudar uma vez na véspera da prova, não consolida. Então, como acontece do professor retomar, quando ele precisa de um conteúdo anterior,
às vezes um conteúdo da série anterior, o aluno jura, ele jura que ele não viu aquele conteúdo. E realmente ele não lembra, porque foi embora tudo. Então, você veja quanto tempo perdido, quanto tempo gasto, né, para nada, né? Então, esse trabalho, até lá na escola que eu trabalhava, a gente fez também. A gente fez esse trabalho de ensinar como os alunos estudarem. Pegando já desde o 6º ano, você ensina eles a estudarem, porque eles vêm do 5º ano com aquela coisinha ainda de fazer tarefa, com aquela vontade, com aquela coisa. Então, a gente ensina eles a não perderem isso. A gente ensina eles, principalmente no 6º ano, que é uma dificuldade muito grande que eles têm, com toda aquela bagunça de conteúdo, de professor diferente, de disciplina, né, um monte de disciplina diferente. Então, esse trabalho de ensinar a estudar, lógico que é uma coisa mais rasa, né? O trabalho, ele é readequado para a faixa etária. Claro. Mas ele é muito eficiente, ele traz muito resultado, porque eles não sabem se organizar. E se a gente for pegar o histórico da escola, a escola não ensina como estudar. Não ensina como estudar. Sim. Eles vêm até o 5º ano, eles vêm com bastante tarefinha, a professora dá tarefa bem direcionada, corrige. Do 6º ano para frente, a dinâmica já é outra, né? Às vezes ele não está nem maduro, nem preparado para aquilo, porque ele não foi desmamado, digamos assim, né? Não teve um desmame da professora, e aí ele cai no 6º ano, tadinho, de paraquedas, né? E se perde totalmente. E aí, às vezes eu escuto dos pais, meu Deus, até o 4º ano ele só tirava notas ótimas. Até o 5º ano ele só tirava notas ótimas, aí do 6º ano para frente desandou na matemática, desandou não sei no quê. Ele passou a ter dificuldade em tal coisa a partir de tal série. E não é, né? É porque realmente ele não estudou com qualidade. Então, quando ele chega lá no ensino médio, ele vai precisar de conteúdo do 8º, do 9º ano, principalmente 8º e 9º, ele vai precisar de muito conteúdo ali. E se ele não tem essa base, aí ele não dá conta. Nossa, eu cansei de atender aluno que o professor encaminhava para mim com as provas em branco. Nossa. Olha, Solange, ele não vai fazer nada. Aí, lá ia eu sentar e conversar com o ser para ver o que tinha acontecido. Ele falou, Sol, eu não sei por onde que eu começo. Para mim, isso aqui é grego. Quer dizer, a coisa foi ficando uma bola de neve tão grande que ele não consegue mais alcançar, né? Então, era interessante que as escolas fossem adeptas, mas as escolas não estão abertas, Ana. Vou falar para você isso, as escolas não estão abertas para fazer esse tipo de trabalho. Eu apliquei em algumas escolas, mas assim, tem uma resistência. É uma resistência, eu ia dizer um preconceito, mas não é um preconceito, é uma resistência, tipo assim, claro que a gente sabe ensinar o aluno a estudar, né? Não precisa vir alguém de fora para fazer isso, né? Vamos botar a nossa orientadora para ensinar. Só que tem técnicas, tem ferramentas especiais, né? Não que uma orientadora não vá dar conta, mas não é a mesma coisa do que uma pessoa que tem expertise nisso, né? Claro. Então eu tenho lutado, sabe? Para conseguir colocar o meu trabalho. Mas é muito, quando coloca, o pessoal vê o resultado, assim, é muito gratificante, sim, né? Principalmente com os maiorzinhos, né? Que eles veem o resultado, eles se descobrem alguém que eles achavam que eles não eram. Não eles descobrem podemos desistir, Solange, temos que insistir, que a coisa não é fácil, não. Não. Você sabe, eu sei que é muita resistência. Me fala uma coisa, nesse período o atendimento é tudo online? Nesse período todo online. Tá, legal. E então, é bem eficaz, sabia? Eu bem imagino. Eficaz. Às vezes é mais produtivo do que pessoalmente, sabia? Então, e te abre agora um campo, né? Sim, grande, com porque certeza. Qualquer pessoa no Brasil pode procurar que dá para fazer esse trabalho. Achei muito oportuno, eu atendo uma menina, até eu faço um pro bono para ela, porque foi uma das primeiras que começou a seguir minha página lá e comenta sempre e tal. E ela é lá do Nordeste, e ela é bem carente, né? E ela estava totalmente perdida, e eu não faço assim semanalmente, mas ela tá sempre me chamando, sempre me perguntando. Aí a gente fez algumas monitorias com ela, algumas mentorias,
E, nossa, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela... E ela é lá do Pará, eu acho, se não me engano. Lá do Nordeste. Que E, legal. e Eu acho que é eles isso, têm sim. uma familiaridade com a mídia, eles têm uma familiaridade com o celular, com o computador. Então, eles dá a impressão que eles se sentem mais à vontade do que quando está pessoalmente. Né? Com certeza, com certeza. É. E agora, Solange, a gente está chegando quase no final do nosso bate-papo. Dá para crer que a gente já está há 50 minutos aqui falando? Nossa, sou eu. Falando daquilo que a gente ama, nem percebe. É que nem aluno É quando pega o verdade. gosto para estudar. Quando ele vê, ele já está lá 50, 2 horas, Isso ele nem mesmo, se conta. isso mesmo. Bem assim. Né? Mas antes da gente terminar, porque eu cuido do tempo, por quê? Porque essa live vai ficar salva no IGTV da mentoria. Então, quem não conseguiu pegar desde o início vai poder rever já hoje. E daqui um tempinho eu vou colocar no YouTube. Lá no YouTube da mentoria tem todas as lives. Porque eu acho que é isso. De repente alguém tá lá ouvindo e fala, puxa, o que é mesmo que a Solange falou? Deixa eu ir lá para ver se eu consigo resgatar, né? Então, antes da gente terminar, eu queria saber se tem algo que você gostaria de dizer que a gente não abordou. A Nívia fez uma pergunta, mas eu acho que você acabou respondendo. Ela disse assim: quais as estratégias básicas para esse ensino de como se estuda? Depende de que série que ela está falando. Que agora eu acabei falando dos menores, dos maiores. Que série que seria? Então, ela não falou a série. Mas eu acho que ela deve estar falando dos menores porque ela é professora de Fundi 1. A constância é a primeira coisa, é uma das estratégias mais poderosas, é estudar um pouco cada dia. Né? Então, por exemplo, com Fundi 1 é mais fácil, porque a professora pode dosar a tarefa que é essa forma de estudo. Para o ensino fundamental 2, já é um pouco mais complexo. Então, você pode ensinar o teu aluno, por exemplo, a fazer estratégias de estudo, como o mapa mental. O mapa mental é uma estratégia de estudo poderosíssima, poderosíssima. A partir do 8º, 9º ano aí, já dá para ensinar a fazer um mapa mental. Quem estuda por mapa mental, nossa, é uma das estratégias mais poderosas que tem. Ensinar a fazer a estratégia do flashcard, né? Ensinar eles que nem, por exemplo, de 6º até 9º ano, a retomar no dia aquilo que estudou. Estudar no dia aquilo que viu na aula. Por exemplo, ele teve matemática, história, geografia e ciências de manhã. Então, ele retomar esse conteúdo, estudar esse conteúdo à tarde. Então, isso faz muito sentido. Né? Aí depois, para frente, lá no ensino médio, a estratégia já é outra, não é retomar o conteúdo do dia. Eu trabalho com os meus acadêmicos lá, para eles fazerem uma retomada mental do que aprendeu no dia e estudar uma outra coisa, porque para alguma coisa que não foi visto no dia. Mas para os menores, não. Para os menores, até tem o Pierre, que eu gostava muito do material dele, que ele era um físico e ensinava a estudar, ele sempre dizia, né, aula dada, aula estudada hoje. Então, para quem é menor, ensino fundamental 2 é uma estratégia muito boa. Revisa tudo que foi feito na aula hoje. Então, é uma estratégia, assim, bem poderosa. Solange, está acabando o nosso tempo. Sabe o que eu quero te propor? Você devia de fazer um curso online, esse que você dá nas escolas, abre para os professores. Às vezes você não consegue ir direto na escola, mas abre, faz lá pelo Simpla, usa o Zoom, monta uma sala aí, porque vai ter, um monte de gente querendo fazer teu curso online, aproveitar que tem essa disponibilidade. É verdade. A Nívia falou, obrigada perfeito. Ótimo, então vou fazer. Faça isso, tá querida. Bom? Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Fiquei muito feliz de te ver de novo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma oportunidade única de poder estar aqui com você de novo. Adorei também. Então tá Vamos bom, fazer querida. mais. Muito obrigada, viu? Já vai estar disponível a live lá para todo mundo assistir desde o início. Beijo. Eu convido o pessoal a seguir a minha página também, que é Med_Coaching. Tá. E se quiserem dicas e coisas, podem me chamar no direct, podem me perguntar lá que a gente tá aí. Legal, tá bom? Eu vou fazer assim.
Eu vou salvar a live lá no feed da mentoria, depois você entra para fazer um comentário e coloca já a sua página. Tá jóia. Que aí a pessoa já te segue, tá bom? Tá bom, então. Beijo, tá? querida. Fica com Deus. Beijo. Você também. Tchau, tchau.